bitcoinheiros. Bem-vindo. Tempo, hein? Tudo bem? Opa. Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Que maravilha. Que bom receber vocês de novo. Mas esse encontro aqui é novo, né? Lucas, que trabalha no Lightning Labs, junto com a senhora Elizabeth e o senhor Rosbif. E o Bruninho já da casa também, desenvolvedor aí do Bitcoin Core. Bom, sejam bem-vindos. Eu não sei do que vocês vão falar, vocês falaram. Era ele e o Satoshi. Era o Bruninho e o Satoshi. Eu não sei do que vocês vão falar hoje, não tenho ideia, mas vocês falaram de alguma coisa para contar, então pronto, o espaço é de vocês, contem aí. Beleza. A gente confia. Acho que o Bruno já contou um pouco aqui a história, né, de como ele foi parar no Bitcoin Core, né, como ele começou a desenvolver no Bitcoin Core, e acho que, pelo menos parcialmente, ali, uma pontinha de encorajamento eu tive, assim, me envolvi desde o início, né, acho que desde, faz 3, 4 anos eu sempre tive um desejo, que era, queria que tivesse um Bitcoin Core Dev no Brasil, queria que eu, inclusive, bancar esse Core Dev no Brasil. Não tinha dinheiro, claro, não tenho ainda. E nessa época em que eu comecei a nutrir esse desejo, eu pensei, vou organizar uma conferência, fazer uns meetups e tal, de repente, se essa conferência for lucrativa, eu vou reverter os lucros da conferência para bancar um Core Dev no Brasil. Conta um pouco, acho importante você falar, por que desse desejo, dessa vontade? Onde você sentiu esse problema? Que dor era essa aí? Claro. O que sofre aí um desenvolvedor do Bitcoin Core aí? Eles precisam de funding ou não? É bom entender um pouco quem são esses personagens aí. Claro. Bom, o Bitcoin Core, até 2012, final de 2012, 2013, assim, não tinha nenhum developer que tivesse full-time dedicado ao Bitcoin e que fosse pago por isso. Aí, na época, 2012, 2013, ali, teve a Bitcoin Foundation, que era uma fundação que começou a empregar alguns developers, que depois acabou tendo um rolo, falava que era centralizado, enfim, não sei exatamente a história a fundo da Bitcoin Foundation, mas depois surgiu a Digital Currency Initiative do MIT, que empregou alguns desses devs que estavam na Bitcoin Foundation, entre eles, inclusive, o Gavin Andreessen e o Vladimir Vladimir o quê, Bruno? Esqueci o sobrenome dele. Vladimir Vanderlaan, que inclusive até hoje é o mantenedor líder do Bitcoin Core. Ele é empregado ali, ele é bancado pelo MIT DCI. Com o tempo também foram surgindo outras opções, né? A Chaincode, que é bancada pelo Surras e pelo Morcos, né? Também a Blockstream, que levantou capital de Venture Capital, enfim, mais à frente veio também Lightning Labs desenvolvendo a Lightning, Async também desenvolvendo a Lightning, enfim, outras opções nos últimos anos foram surgindo. Ainda assim, a gente tem uma quantidade não é tão grande de developers que são full-time dedicados a Bitcoin, e o funding para esses developers, nos últimos 2, 3 anos, esse ecossistema de funding se aprimorou muito, hoje a gente está mais maduro nesse sentido, existem organizações, fundações, existem as próprias exchanges dando grants para developers, então, isso amadureceu, mas eu sempre pensei que é muito importante para o Bitcoin diversidade de desenvolvedores em diversos sentidos, né? Diversidade em termos geográficos, diversidade em termos de culturas e tudo mais. Eu acho que é importante, tanto do ponto de vista do que cada um desses developers pode aportar, também em termos de resistência, né? Porque se alguma coisa acontece com os developers que estão na Inglaterra, tem developers na Índia também com quem a gente pode contar para que o Bitcoin continue sendo aprimorado em termos de segurança, em termos de descentralização, em termos de privacidade, todas as coisas que têm sido trabalhadas no Bitcoin. Então, era um pouco isso e um pouco também eu queria um brasileiro
contribuindo com o Bitcoin Core. Um pouco uma motivação sem sentido, digamos assim. Entrou na cota, né? Pode falar, é cota, né? É cota espacial. No caso, é uma cota espacial, para ter, exato, controle, ou seja, mais distribuído, né? Isso. Passos diferentes. Isso. E aí, na época, assim, comecei a planejar isso, falei, vou fazer então, comecei um meetup, e o primeiro meetup foi, inclusive, com a Lightning Labs, que eu dei sorte de que, no momento em que eu estava planejando isso, estava conversando com o Alex Lishman, da River, porque eu fui atrás de alguns organizadores de meetups, principalmente BitDevs Meetup, que era um meetup que eu queria trazer também para o Brasil, e nisso eu descobri que eles iam estar aqui, fiz o meetup, fiz o primeiro meetup foi tipo fevereiro de 2020. Então, veio o Covid no mês seguinte e arruinou meus planos, né? E conforme o ano passou, né, depois, acho que 2021, começo de 2021, tava, assim, martelando isso na minha cabeça. Putz, não deu para fazer o que eu queria fazer. Mas em algum momento eu cheguei à conclusão de que, ok, não deu para fazer, mas mesmo que eu tivesse organizado os eventos e tivesse conseguido a grana para bancar um dev, quem seria esse dev, né, que eu ia bancar? Não temos devs hoje no Brasil que estão contribuindo ativamente com o Bitcoin Core, nesse momento, né? Então, nessa época, eu entrei em contato com a Team Code, vi que eles estavam adaptando as residências que eles faziam para seminários online e tal, para esse mundo do Covid, né, da pandemia, e então peguei lá uns 7, 8 developers do Brasil que eu conhecia, que eram do meio Bitcoiner já, e recomendei eles para a Team Code, apresentei e tal. O Bruno foi um deles. O Bruno, na época, começou os seminários da Team Code e tal, e isso foi um pouco... Eu continuei ali, assim, claro que 99,9999% do mérito é todo do Bruno, mas aí continuei empurrando ali, né, empurrando ele, influenciando e incentivando, digamos, que ele continuasse esse caminho. Em algum momento depois, falei, bom, agora o Bruno está contribuindo, vamos arrumar um grant para ele, né? Comecei a falar com diversas organizações que eu conhecia, empresas, etc. E fomos atrás disso para o Bruno. E aí o Bruno pode falar um pouco mais também desse momento, e o que aconteceu foi que a ideia foi evoluindo, né? Falei, isso que está acontecendo com o Bruno aqui, a gente pode escalar, pode fazer com mais developers, né? Pode apresentar mais developers para o mundo do desenvolvimento do Bitcoin. Se alguns deles também, como o Bruno, começam a ativamente contribuir com Bitcoin Core, ou com LND, ou com Lightning, ou com qualquer projeto open source Bitcoin e Lightning, a gente pode também ir atrás de funding para esses developers, pode criar... a Chain Code é além de empregar, sei lá, uns 10 developers e pesquisadores, é muito importante na educação de diversos outros developers que hoje são Bitcoin Core full-time, ou LND full-time, ou, enfim, várias pessoas que trabalham hoje na Lightning Labs, ou que trabalham em outras empresas de Bitcoin, ou que são bancadas por grants em Bitcoin, passaram primeiro pelas residências da Team Code, aprenderam com os programas educacionais da Team Code. E eu percebi que, bom, a gente pode adaptar essas coisas para o Brasil também, usar esses mesmos currículos para fazer onboarding de mais developers para o Bitcoin no Brasil. Aí no meio do caminho, conversei com o André Neves, que infelizmente não pôde entrar aqui na call, mas de repente de repente ele aparece aí, vamos ver. Mas o André Neves, o CTO da Zebra, fundador da Zebra, ele também, tendo ele como uma pessoa, é um cara que também é um developer, também envolvido com Bitcoin e Lightning, também brasileiro. Eu vi que a ideia de estruturar alguma coisa para isso estava demorando muito para ver a luz do dia quando era só eu, porque eu, sei lá, precisava de alguém junto, né? E aí trouxe o André Neves como cofundador disso. E aos poucos o Bruno também foi meio que se tornando parte do time. Além de enfim, a gente vai falar agora um pouco mais do que é que a gente está começando. Na verdade, no momento agora que você está vendo esse vídeo, provavelmente a gente anunciou essa semana, não sei quando que os bitcoinheiros vão publicar o vídeo, mas provavelmente você já sabe, então, da 21. Quer falar um pouco mais, Bruno? Acho que eu falei demais. Não, você basicamente resumiu a história. Todo mundo já assistiu os vídeos antigos aqui do Bitcoinheiros.
O meu start foi mesmo na Team Code ano passado, né? Foi em janeiro ou fevereiro do ano passado. Foi ali que eu tive minhas primeiras contribuições no Bitcoin Core. E desde ali eu não parei mais, e é legal que uma coisa que o Lucas falou, que o cenário de funding para devs mudou muito no Bitcoin nos últimos, posso dizer até no último ano, sei lá, nos últimos 2 anos. A gente passou de uma realidade de vários devs e pouco dinheiro para muito dinheiro e poucos devs, inclusive. Tem organização que tá tipo, poxa, estamos com grana aqui, recebemos doações legais e não tem para quem dar, tipo, estão precisando de gente. Então, o Quais são os cenário requisitos? O cara tem que já estar contribuindo, né? Porque não é para incentivar o cara que já é programador, enfim, o cara tem que já ter algum tipo de histórico ali, né? De contribuição para poder receber o grant. Sim. Geralmente ele já tem algum histórico, sim. Inclusive, foi algo que o pessoal estava discutindo recentemente, que é o seguinte: eu tenho meu emprego, sei lá, meu emprego estável, e não tenho tempo para começar a contribuir. Então, como é que eu equilibro isso, né? Como é que eu começo a contribuir, tipo, de maneira relevante, se eu ainda tenho meu emprego? Então, estavam até discutindo criar grants de 6 meses para o cara fazer seu nome, sabe? Tipo, não, 6 meses para você que não tem nada, sair do zero e faz seu nome. Aí depois a gente vê o que acontece de fato. Então, há essa discussão. Mas hoje, a maioria dos grants já são de pessoas que já contribuem mesmo. Não só, às vezes, com desenvolvimento em si, mas alguns já têm algum contato que ajuda na parte educacional também, então tem vários mundos, mas em geral já está contribuindo já. Bruno, como o Bruno fala, perdão. Desculpa, não, só para entender, tem algum tipo de condição nesse grant, ou seja, quem dá o grant pede para você focar no desenvolvimento de determinada propriedade para o Bitcoin ou não? O grant, ele é sempre... Ele é oferecido e o desenvolvedor escolhe, sem nenhuma condição, o que ele quer fazer. Essa pergunta é legal. É que existem grants focados para projetos específicos. Tipo, a empresa tal quer dar um grant para, sei lá, quem está mexendo com Taproot. Existe isso também, mas no geral é totalmente independente. Você aplica como uma pessoa desenvolvedora e não num projeto específico. É claro, quando você vai aplicar para um grant, você fala, não, ó, minhas contribuições são essas, eu quero passar o próximo ano trabalhando nisso, nisso e nisso, mas não tem uma obrigação. Inclusive, os contratos de grant, eles garantem total independência do desenvolvedor, né? Porque, inclusive, tem até algumas pessoas com o pé atrás, tipo, my exchange, que vai dar dinheiro para o dev, mas os contratos entre eles simplesmente, tipo, toma o dinheiro e faz seu trabalho de maneira independente. Até também para as empresas não, sei lá, terem algum problema trabalhista, depende da jurisdição que ela está. Então, essa relação é bem de independência mesmo. Eu acho que justamente isso que o Bruno falou, a gente já chegou num ponto que nos últimos 2 anos, talvez no último ano mais ainda, a gente amadureceu tanto esse ecossistema de funding de developers, que existem diversos modelos, né? Tem o cara que no início os grants eram para aqueles que já estavam contribuindo há muito tempo, já tinham contribuições hiper relevantes e não tinham funding. Chegou um ponto em que esses já estão com funding e aí a gente começa a falar, e agora, como a gente traz mais pessoas para trabalhar para o Bitcoin? E aí começam outros modelos, né? Teve, por exemplo, alguns que tem mais, acho que vocês até fizeram um vídeo, não sei se vocês já publicaram, sobre o Summer of Bitcoin aqui com o Bruno, que é voltado para universitários, que aí eles ficam 3 meses dedicados a um projeto específico, com um mentor, com um objetivo. Aí tem outros que tem os programas como Kaladev na África, que é um programa mais voltado a job training, né? Tipo, voltado para o cara conseguir um emprego em empresas e startups bitcoiners, mas eventualmente alguns deles podem acabar querendo contribuir com open source. Enfim, tem diversas outras coisas aparecendo e surgindo, diversos outros modelos. Teve alguns grants da Strike com a Human Rights Foundation que eram especificamente para desenvolver uma coisa. Eu quero que você faça uma carteira que seja uma carteira Lightning mais privada, ou eu quero que seja, e vou te dar um Bitcoin, no caso são os bounties, né? Ou então, teve também um outro que é da Human Rights Foundation também, que era alguém pesquisando os ZK Snarks no Bitcoin. E aí o cara tem uma mentoria do pessoal da Starkware, lá, que é um pessoal que faz uma sidechain do Ethereum, mas é um pessoal com um expertise em ZK. Então, assim, vários outros formatos, várias outras coisas vão sendo experimentadas. A gente mesmo
Agora a gente vai falar um pouco mais da nossa organização. A gente tem ideias ainda, que a gente ainda não vai falar todas, mas a gente tem ideias de outros formatos, outros modelos para experimentar, até porque o nosso foco inicial justamente vai ser uma organização dedicada ao Brasil e, num segundo momento, América Latina. E a gente ainda tem um ecossistema para criar aqui no Brasil, né? A gente tem que fomentar que mais developers passem a encarar isso. Eu acho que simplesmente a existência dessa organização e o fato do Bruno estar, a partir de agora, full-time dedicado ao Bitcoin Core, esse tipo de coisa, acho que já vai ser um sinal e vai abrir portas para as pessoas no sentido de, olha, isso é possível, é uma carreira viável, é uma coisa que eu posso escolher esse caminho na minha profissão, na minha carreira, ou, enfim, eu acho que a própria existência dessa organização e desses grants que a gente vai começar a dar agora e desses programas educacionais vão começar a mostrar que contribuir com open source também é uma possibilidade, principalmente para quem está hoje na universidade, que de repente encara, o que eu vou fazer depois que eu terminar? Vou para o Google, vou para o Facebook? Também poderia estar contribuindo com o Bitcoin Core, ou com a LND, ou com Lightning. Eu queria só entender um pouquinho melhor o lado do Bruno. Acho interessante, antes de aprofundar aí o lado do ecossistema, um pouco, é uma coisa que me dá bastante curiosidade. Eu acho isto espetacular, esta área, é ótimo saber que há pessoal devidamente compensado, né, por um contributo tão importante, e antes era bem mais difícil, mas na prática como é que funciona? É mesmo por curiosidade, ou seja, o grant exige uma dada quantidade de produção, se você ficar o dia todo sem fazer nada, recebe na mesma, ele é renovado. Como é que é? Só para entender um pouquinho na prática como é que funciona. Fiquei curioso. Então, como eu falei inicialmente, é totalmente independente, então não tem nenhum controle, ninguém vai ficar, hoje você ficou o dia inteiro sem fazer nada, ninguém vai ficar controlando isso, né? Inclusive, até algo caiu em discussão, porque tem pessoas que, às vezes, não nasceram para viver uma vida assim, tipo, como desenvolvedor. Tem gente que precisa de empresa, de reunião, de alguém guiando, porque é um trabalho... Um chefe, né? Um chefe, um patrão. Um gerente, sei lá. Porque a gente até tem brinca... você. A gente até brinca que essa vida de desenvolvedor open source, às vezes ela se parece mais como uma vida de um pesquisador do que de um desenvolvedor de fato. Porque você passa, às vezes... onde os grants, é um mundo onde há muitos grants, na pesquisa. Mas o que eu queria, a minha pergunta talvez eu não tenha sido claro. Ficou claro para mim que há uma certa independência, mas uma certa independência não significa não haver um objetivo, às vezes só quantitativo ou qualquer coisa assim. Continuar a não haver vínculo laboral. Se você disser, não, tem que produzir 1000 linhas de código, você está independente. Se produz as linhas de manhã, à tarde, se trabalha um dia e fica 4 dias parado, tanto faz desde que entregue. Ou seja, ou o controle é mesmo zero. Como é que... O controle é zero, mas o que acontece? Geralmente os contratos de grant, eles são de 1 ano, por exemplo, ou 6 meses, como foi o meu último. Então, são curtos e depois há uma reavaliação do seu trabalho. Então, o que o Bruno fez nesse tempo? Tipo, eles não vão controlar você, não, se você tem metas, independente, mesmo que se você trabalhe independente, entregue isso no final do dia, no final da semana, ou faça isso, até porque, como eu disse, é um trabalho mais, às vezes, de pesquisa. Então, às vezes, você pode gastar um tempão e dar errado, tipo, você vê que não valeu a pena, e se mudar no meio do caminho. Então, assim, não há nenhum controle, mas o que é avaliado é justamente na hora de renovar esse seu grant. Isso. O que você contribuiu. A gente até brinca que a parte do processo é quando você vai ser, por exemplo, eu fiquei 1 ano ganhando um grant X, né, e vou renovar. É como se eu voltasse do zero, eles vão me reavaliar, ver se vale a pena e segue o jogo. E assim, também legal. Os pagamentos não são, toma aqui o pagamento do seu por 1 ano. Então, se o cara, nunca aconteceu, mas se o cara depois de 3 meses sumiu, não fez nada, provavelmente vai ter alguma rediscussão ali, né? Claro que não existem métricas, como o Bruno disse, não existem métricas bem objetivas, do tipo, você precisa cumprir isso, mas é um mundo ainda, um ecossistema com muito poucos developers ali que estão contribuindo, então, só você perguntar para um outro core developer que trabalha aí na mesma área do código e falar, Bruno está fazendo alguma coisa, e eles vão saber se o Bruno está fazendo alguma coisa ou não. Vai ser bem claro e bem fácil de identificar isso. Então,
Nesse sentido, existe essa avaliação constante, né? É um modelo realmente o mais parecido a isso, é tipo pesquisa universitária, para doutorado, unidades de pesquisa científica e tal, faz lembrar um pouquinho esse mundo, né? E tem que ser assim, eu acho que é um modelo, pelo que vocês descreveram, que parece que é o que funciona, né? Mais controle acho que não dá, e óbvio, controle zero, mesmo na renovação, também não faria sentido, né? Então parece equilibrado, é interessante. Legal. Então, eu sempre tive com o Lucas uma discussão meio filosófica sobre isso, né? Sobre se existe a demanda, a necessidade por você ativamente ir atrás de grants para core devs, ou se isso deveria acontecer organicamente, emergencialmente. E eu ainda sou do lado que apoia que se não tem devs é porque não existem incentivos intrínsecos para isso, mas eu não, por outro lado, eu sou zero contra esse tipo de iniciativa, no sentido de que você está fomentando, né? Mas eu ainda acho que no mundo do core, eu ainda dou mais valor para o pessoal que contribui de graça. E muitos têm apoio, né, também, independente, né, não recebe, zero problema com eles, mas eu acho ainda que é um negócio digo sem que puxa o grants. orgânico. É orgânico, as pessoas curtem e dão mas Bitcoin, repare, passam satoshis para o developer. Mas por isso que eu sou a favor da iniciativa, não sou contra. Estou só falando no sentido de coisas que não surgem organicamente, às vezes não se sustentam economicamente, ou é uma empresa que tem um certo interesse de longo prazo que não tá revelando, enfim, não está sendo transparente, mas que tem um objetivo de longo prazo. O perigo, acho que o único perigo é as pessoas, o zeitgeist, né, começar a virar que você tem que passar por esses grants para ser developer. Entendeu o que eu quero dizer? Que agora que as pessoas não vão querer mais colaborar voluntariamente porque, vão pensar, não, Bitcoin tem que passar por grant, tem que passar por esses filtros, tem que passar por esses cursos. Então, isso é um... Mas enfim, é um projeto open source aberto, né? É questão de... Não é uma barreira real, né? Nós temos aqui um exemplo, né? Da vantagem do grant. O Bruno já contribuía, mas não conseguia fazer full time. Ele tem que pagar as contas, caramba. Eu acho que no balanço, claro que há prós e contras, no balanço é claramente positivo, caramba. Ele já contribuía, só que agora não consegue contribuir mais. E ainda é voluntário, então ainda é orgânico. Pera, mas a gente está comentando aqui, eles nem contaram ainda com a estrutura. Que eles estão planejando. Fiquei empolgado aí. Não, mas só sobre isso que o Racha falou também, hoje não existe, assim, todos os principais developers que têm grandes e relevantes contribuições para o Bitcoin. Talvez isso fosse verdade em 2011, 2010. Mas hoje você pega todos os principais, são bancados por alguém, seja por grants, seja empregados por alguma dessas empresas, como Chaincode, Blockstream, Lightning Labs. Alguém está bancando. E acho que justamente o nosso desejo com a fundação dessa organização agora é quanto mais organizações existirem, quanto mais diferentes fontes de funding, quanto mais diferentes grupos de pessoas e organizações que tomam uma decisão de quem leva o grant, ou que educam, ou que coletam as doações, enfim, quanto mais isso for descentralizado, quanto mais organizações do tipo, empresas do tipo, diversos modelos vão existir. Vai existir esse modelo mais livre, toma o grant, e aqui você, como pesquisador, vai existir um modelo em que você está desenvolvendo 50% do seu tempo é dedicado ao open source, 50% a um produto que depende daquele projeto open source, como aconteceu diversas vezes com empresas que empregaram core devs. Eu acho que a diversidade de modelos de funding é sempre boa para o protocolo. É boa quanto mais formas diferentes tanto em termos de onde vem o dinheiro, quem decide, como é o modelo do contrato, enfim, tudo isso tem que ser diverso. Bom, mas conta um pouco mais do modelo que vocês estão criando.
Ah, beleza. Chama Então, 21. aí, 21, tudo junto, assim, 21. 21. No decorrer aí desses últimos 2, 3 anos aí, em que esse ecossistema aí de funding se aprimorou, surgiu, por exemplo, a Brink, que é uma organização que, inclusive, foi quem deu o último grant agora do Bruno, que era um grant part-time, ele ainda tinha um emprego full-time e tinha um grant pelas contribuições que ele fazia no tempo livre. Tem a OpenSats, que é um outro tipo de organização diferente da Brink também, porque a Brink ela tem um board, decide ali quem leva os grants e coleta diretamente as doações. OpenSats é um outro modelo, eu coleto doações para projetos e depois distribuo para esses projetos que decidem para onde vai o dinheiro. Então, por exemplo, um BTC Pay Server pode entrar ali como uma opção no OpenSats. E aí depois o time do BTC Pay Server recebe aquela doação e distribui para quem estiver contribuindo com o BTC Pay Server, enfim. Aí surgiu agora também, mais recentemente ainda, surgiu o Kala, que não é especificamente dedicado a open source, mas tem um efeito colateral open source também, com certeza, que é uma mais a que eu comentei do treinamento profissional, né? Surgiu o Bitrust, que foi uma doação do Jack Dorsey e do Jay-Z, e eles formaram um board de alguns developers da África e juntaram ali aquele grupo para, acho que foi 100 bitcoins, Bruno? Foi uma doação de 100 bitcoins, toma aqui, 500. E agora vocês... 500 bitcoins, não lembro exatamente, foi 100 ou 500. Foi uma doação do Jay-Z e do Jack Dorsey. Toma aqui, fundem uma organização aí em que vocês vão... enfim, também dá grants e focado especificamente no caso deles, acho que África e Índia, se eu não me engano, ou se é só África. Enfim, a gente falou, tem até o Steve Lee, está até no nosso blog post que deve ter saído agora no nosso anúncio, né? Tem até uma citação lá de uma participação do Steve Lee da Spyro num podcast, Spyro, né, que é a Square Crypto. Ele falava isso, o ideal é que o Bitcoin Development Funding Ecosystem, aí, sei lá, seja, quanto mais, sei lá, 10 organizações bancando 10 developers, ou, sei lá, 100 organizações bancando 2 developers, enfim, que seja diversificado em termos de diferentes organizações. Então, claro, o Bruno estava com esse grant da Brink, provavelmente ele poderia renovar e virar um grant full-time, se ele quisesse, se ele fosse atrás disso. Acho que essa porta estava aberta. Mas aí ele se juntou à nossa missão aqui, eu, André Neves e o Bruno, vamos fundar uma organização voltada inicialmente para o Brasil. Essa organização também é uma organização non-profit, então não temos pretensões de lucrar com essa organização. Todas as doações vão ser voltadas ou a bancar developers ou a programas educacionais, né? A gente pode eventualmente replicar programas para universitários, como o do Summer of Bitcoin, mas mais focalizado, enfim. Então a gente recebeu já, como vocês viram no anúncio, a gente recebeu doações de 3 indivíduos e 2, enfim, uma outra organização, enfim, a gente recebeu doações do John Pfeffer, do Vences Casares, do Sebastián Serrano, e da Human Rights Foundation e da OKCoin. Estamos sempre abertos a receber mais doações. Nesse momento foram essas doações maiores aí para iniciar o projeto, mas a gente vai estruturar para que a gente possa receber também R$10, R$1.000, R$5.000 ou 10 satoshis de quem quiser doar. A gente vai tanto receber doações de empresas quanto de indivíduos. Quanto mais dinheiro a gente captar, mais projetos a gente vai poder bancar em termos de educação e funding de developers. E com essa primeira ronda que vocês captaram, como que vocês vão aplicar essa grana? Nesse primeiro momento, o Bruno vai agora se dedicar no DI, full-time. No fundo DI, qual vai ser o fundo? Isso a gente ainda vai... tem algumas políticas que ainda vão ser definidas, né, em termos dessa tesouraria, né? Mas não, tô brincando, minha pergunta é até como vocês vão aplicar, como vocês vão... Sim. Então, esse primeiro momento a gente também não vai gastar tudo de uma vez, né?
mas a gente vai agora, o Bruno vai, acho que já pediu demissão, e agora ele está full-time dedicado, digamos que 80% do tempo dele dedicado ao Bitcoin Core, e 20% ele ainda vai estar dedicado a ser parte do nosso time na 21, então parte do liderando os projetos educacionais, né, um diretor de educação, digamos. Então, mentorando eventuais novos developers que surjam. A gente tem alguns que a gente já está monitorando. E também acho que no nosso anúncio agora também já tinha a abertura de, como que é, applications, a abertura de inscrições para os seminários, que vão ser exatamente, nesse primeiro momento, exatamente o currículo dos seminários da Team Code, mas com grupos de estudantes brasileiros, né, falando em português. Então, acho que eu cheguei a considerar, vamos traduzir os conteúdos, mas no final das contas, eu acho que o que mais é necessário é um espaço de discussão e aprendizado que seja em português, né? Os conteúdos as pessoas geralmente sabem ler, estudar, e se viram para ler inglês, né? Mais a questão de falar e discutir e aprender junto com alguém que faz falta, né? Então, a gente vai agora estar com essa pessoa, se for developer, estiver assistindo aqui, se inscreve lá nos seminários. Eu cheguei a fazer uma versão desses seminários em português para um grupo ali do pessoal do Discord, né, o pessoal de sempre ali, mas agora vai ser mais estruturado e tal, e qualquer um pode se inscrever. E aí a gente tem já alguns planos que a gente vai revelando aos poucos também de outros projetos, outros programas educacionais, e também algumas pessoas que a gente está monitorando aí que eventualmente podem ser futuros grantees também, né? Não sei como que é, bolsista, não é bolsista a palavra, né? Grantees. Quer falar alguma coisa, Bruno, sobre isso? Fala aí, Bruninho, você quer falar alguma coisa? Não, você falou tudo já, acho que é isso aí mesmo. Eu queria... Vocês vão investir em lobby de político também, além disso tudo. Isso seria muito interessante. Tem que comprar uns políticos, tem que comprar uns repórter, tem que comprar... se meter com esse pessoal. Mas peraí, pelo que eu entendi... desenvolvimento mesmo, você tá louco. Pelo que eu entendi, vocês vão fazer um seminário, deixa eu ver se ficou claro. O Bruno vai ficar responsável pela parte educacional, vai fazer mentoria de novos developers, mas isso dentro desse seminário ao modelo Team Code que vocês vão fazer no Brasil. É isso, para brasileiros. Vão ter diversas opções, né? Porque os seminários são bastante, o formato deles é bastante, como se fala, a gente vai organizar as pessoas que vão se inscrever em grupos e ficar trocando esses grupos para que todo mundo interaja, mas é bem, tipo, depende muito muito autodidata, né? Depende da pessoa, ela vai estudar e vai depois discutir em grupo, né? Esse é um seminário que vai servir também como um filtro para eventuais programas com mais mentoria, com mais projetos, com mais objetivos, enfim. A gente teria outros programas que a gente vai lançar num segundo momento, que esses seminários seriam mais como chama? Deixar uma base ali para todo mundo e servir como um filtro de quem está realmente dedicado, realmente está interessado. Eu queria perguntar ao Bruno, ainda novamente um pouco na parte de trabalhar full, né? Que eu acho interessante. Como é que, agora que você não tem chefe, não é? Como é que é a sua rotina? Como é que você tenta gerenciar o tempo, programar o que é que vai fazer, em que caminho vai? Como é que funciona aí o seu... como é que funciona o Bruno chefe e o Bruno funcionário em conjunto? Eu sou mesmo meu próprio funcionário, meu próprio patrão, né? Exatamente. Você tem que decidir e executar. Né? Mas, assim, eu não tenho uma rotina fixa, assim, do que eu faço todo dia, mas basicamente eu tenho alguns pilares, que é o que eu vou desenvolver, então o que eu vou gastar tempo fazendo algo de desenvolvimento. Então, por exemplo, no Bitcoin Core, os últimos 2 PRs que eu abri era refatorando algumas coisas da REST API, por exemplo. Então, isso é uma parte mais de desenvolvimento de código. Uma parte que eu separo também para estudar, então eu acho que tem vários, estudar assim, bem no geral mesmo, tem vários conteúdos novos sobre Bitcoin que eu ainda não domino 100%, então é bom gastar um tempo nisso, algumas partes do código que eu não domino, porque o Bitcoin Core, por exemplo, claro, tem vários projetos, mas é o projeto que eu trabalho, ele é muito grande.
ele tem uma infinidade de módulos e geralmente cada dev foca numa área, né? É muito comum você ter um dev trabalhando com mempool, um outro só com wallet. Só que também é interessante você dominar um pouco de cada módulo para ajudar na revisão, que é uma terceira coisa que eu também faço no meu dia, que é revisão de PR, né? Revisão de pull request de outros devs, até essa conversa com outros devs, porque às vezes surge uma necessidade, tipo, poxa, um outro dev às vezes me chama falando, Bruno, eu abri um pull request faz um mês e ninguém nem olhou. Aí eu paro um pouco, vou lá ver o que é o assunto, se eu sei, eu já reviso, se eu não sei, eu tenho que gastar um tempo estudando e tal, para ajudar a revisar, porque a gente tem um conceito muito de desenvolvimento, de tipo fazer, de novas features e essas coisas assim, mais mão na massa. Só que existe um trabalho de revisão muito grande por trás do Bitcoin Core também. Então, há essa necessidade. Inclusive, eles brincam que para cada um pull request que você abre, é interessante que você tenha revisado pelo menos outros 5, porque não adianta nada a gente ter 1.000 pull requests aberto e não fechar nenhum. Então, é interessante sempre diminuir essa quantidade. E, infelizmente, a gente fica travado nos 400. Está sempre 400 pull requests abertos. Você pode entrar lá, vai estar agora 380, porque 20 foram fechados recentemente. Mas daqui uma semana pode ter 410. Aí passa uma semana, tem 370. Então fica muito como é que eu posso falar? Nessa margem. Então, uma boa parte do meu tempo uma boa parte do meu tempo também é esse esforço de testar e revisar, que demanda tempo e é importante, porque, como eu disse, não adianta você querer fazer 1 milhão de coisas e não ter quem teste, né? Cara, escutando você explicar, para mim fica a pergunta, não seria mais eficiente ter recompensas para fechar esses pull requests do que dar um funding para o desenvolvedor? Sente que se há essa necessidade de zerar... Mas tem risco de qualidade. PRs, tem risco de qualidade aí, não sei. Não, mas você sempre tem revisão. Sempre vai ter revisão. Entra também o risco, acho que o Bruno pode complementar mais, mas só um pontinho, entra também o risco de ficar mais, as pessoas dando funding serem mais opinativas no que as pessoas vão fazer, né? Então eles vão falar, eu quero um bounty para entrar esse pull request. Perde o orgânico total, né? Perde totalmente a independência. Aí, de repente, quem estiver bancando mais vai ser quem vai ter os pull requests fechados, né? Mas isso pode acontecer também dando grana para um desenvolvedor e pautar o cara. Poderia acontecer também. Sim. Por isso que eu defendo o orgânico. Existe já também um bounties como é que chama a empresa do James lá? NIDIG. A NIDIG, ela dá bounties para isso mesmo, desenvolva tal coisa, teste tal coisa, veja esse bug. Mas eu acho que é muito difícil esse modelo, porque é muito complicado você pegar um pull request específico e querer ajudar naquilo. Ou você entra de cabeça no universo, ou você não vai nem conseguir explorar suas capacidades para revisar aquele pull request. Porque você vai revisar um pull request de wallet, você tem que entender como funciona o wallet do Bitcoin Core. Você vai ter que entender quais foram as últimas mudanças que tiveram nos últimos meses para gerar aquela última mudança que você está revisando. Então, você vai acabar gastando um tempo que, na verdade, não vale a pena para você só revisar um pull request e ganhar $200, sei lá, $500 de bounty. Acaba não compensando. Eu acho que a tendência vai ser, como eu disse, diversos modelos e formas diferentes de funding serem explorados. Como o Bruno disse, já tem esses bounties da NIDIG. Existem também sites tipo, acho que é Bitcoin Axe, não sei, tem alguns sites também que você coloca um bounty lá por específicos PRs. Acho que todos os modelos vão ser explorados. Cada um vai ter seus incentivos, né? O tipo de pessoa que vai ser atraído por um programa de bounty é diferente do tipo de pessoa que vai começar ali a mostrar o trabalho para depois receber um grant. Tem caçadores de bounties por aí, tem caçadores de hackathons, gente que vive só de ficar indo atrás disso. Então, acho que os incentivos de cada modelo acho que vão ser diferentes e acho que o melhor é que todos sejam explorados mesmo. Muito bom, meu. Parabéns pela iniciativa. Quais são os maiores desafios que vocês têm agora? Só uma coisa antes, fala aí, e sei que é capaz de parar mais ao Lucas. Mais uma para o Bruno, que é na parte do chapéu de responsável pela área educacional.
Como é que está vendo e como é que espera ver aí a demanda? Eu acho que a gente vai ter uma demanda muito forte quando a gente começar a ter alguns programas educacionais assim mais específicos, como o Job Training ou um programa de estágio, porque eu acredito que tem muita gente boa no mundo, assim, que são bons desenvolvedores ou potenciais desenvolvedores, alguns estudantes universitários, mas que ainda não conhecem essa realidade do open source, ainda não conhecem essa realidade do Bitcoin, do tipo, poxa, existe um caminho que eu posso seguir para essa carreira. Às vezes a pessoa, ainda mais universitário, fica muito na cabeça de tipo, vou me formar e, sei lá, Big Pro Tech, Google. é o que eu tenho para fazer, é Microsoft, Apple, Google, Netflix, esse é o caminho natural, se você chega nessas empresas é o ápice do sucesso. E às vezes, não, tem um caminho open source, existe outras carreiras que às vezes não é tão explorado por falta de conhecimento. Então, quando a gente começar a divulgar, de fato, quando a gente começar a mostrar para o mundo essa possibilidade, eu acho que vai ter muita adesão. Porque, querendo ou não, tem muita gente que às vezes fica tipo, putz, vou ter que trabalhar para a Microsoft, legal, vou ganhar uma grana, mas às vezes ela não sente que é aquilo que ela quer fazer, ou que é aquilo que a missão dela é isso, sabe? Às vezes ela pensa que aquilo é a única opção que ela tem, tipo, vou trabalhar para uma empresa, vou trabalhar para uma Google da vida, porque eu sou bom e é a opção que eu tenho, é a melhor opção que eu tenho no momento. E às vezes não, às vezes ela pode ir para um outro caminho, só que ela não sabe se, não conhece que existe esse outro caminho. Então, eu acho que quando a gente começar a divulgar, a adesão vai ser bem grande. E a pergunta do Ivan. Minha pergunta é, qual o maior desafio agora? São diversos, né? Acho que o primeiro é descentralizar cada vez mais o funding, porque por mais que o nosso objetivo ao fundar a organização fosse vamos diversificar em termos de quem decide, quem banca, etc e tal, com exceção talvez do Sebastião, todos os nossos doadores até então são doadores que já doam para as outras organizações também, que foram, John Pfeffer e o Vences, por exemplo, foram essenciais para a fundação da Brink, a OKCoin dá diversos grants, Human Rights Foundation também. Então, conseguimos trazer alguém novo aí que, posso estar errado, mas acho que o Sebastião está sendo a primeira doação dele para Bitcoin Development. Me esforcei muito para ter funding vindo de brasileiros, de empresas brasileiras, mas não foi dessa vez. Mas acho que agora, a gente começando os projetos, etc e tal, eu espero que algumas das empresas brasileiras aí que podem, têm condições de fazer uma doação, porque é uma outra coisa, né? O funding para uma organização brasileira, com menos dinheiro do que uma organização como a Brink, com menos dinheiro você consegue bancar mais developers, mais programas educacionais. Você pode falar quanta grana vocês têm para queimar? Quantos BTCs? Eu não sei, não sei se a gente vai divulgar isso agora. Tá bom. Talvez a gente divulgou no nosso announcement, no nosso anúncio, mas agora não tenho, não conversando sobre isso. Mas, enfim, a gente tem o bastante para os nossos primeiros projetos e para os primeiros grants. Aí depois, uma segunda coisa, acho que sempre vai ser esse pipeline de recrutamento, né, trazer bons talentos e atrair eles para projetos como esse. Sempre vai ser complicado, porque a gente está sempre concorrendo com todo o ecossistema, sei lá, está concorrendo com o Google, né, em termos de recrutamento de talentos, né. E acho que o nosso é mais específico ainda, porque não é só o talento técnico, mas então, inclusive vai ser uma parte fundamental dos nossos programas educacionais, a educação em termos da filosofia do Bitcoin Development, do mindset do Bitcoin Development, né, usando as palavras meio mindset, enfim, colocar, porque a gente não quer simplesmente um mindset, cara que né? não quer um cara simplesmente que é um ótimo engenheiro, né, um ótimo developer, um ótimo desenvolvedor. Ele tem que estar alinhado com a cultura Bitcoiner, né? Então, tudo isso vai fazer parte desses projetos educacionais. Bruno, você pensa outros desafios aí que a gente tem pela frente? Deixa eu perguntar uma coisa, enquanto o Bruno, estou vendo que o Bruno vai dar uma pensada para responder. Recentemente, a gente teve casos de core developers que caíram fora, a gente sabe se caíram fora ou se caíram fora
por dizerem que havia perseguição a eles, né? Estavam sofrendo ameaças, blackmail, se sentiram aí coagidos de certa forma e saíram. Como que fica esse tema na fundação de vocês, né? Porque vocês três estão se expondo, ou seja, publicamente vocês estão falando que estão pegando fundos, aceitando fundos para bancar, patrocinar Bitcoin Core Developers, que, ao que parece, alguns, não sei quantos, não sei se todos, alguns estão sendo perseguidos, né? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Foi um tema tanto para vocês, estou falando em termos de repente, alguma autoridade central ir atrás de vocês, ou irem atrás dos alunos de vocês, né? Dos alunos que participarem do programa educacional. Quer falar, Bruno? Enfim, esse tema, acho que principalmente as questões de perseguições, acho que são principalmente as perseguições dizem mais respeito àqueles processos do fake tosh, né, que acabaram afetando diversos developers. Eu acho que isso também tem relação, um dos motivos de você querer descentralizar regionalmente também tem relação com isso, né, se alguém é perseguido judicialmente em um país, tem outros países pelo mundo. Eu não acho que o Brasil vai ser o foco de algum tipo de perseguição como essa no momento. Eu acho que esses developers que andaram abandonando o barco, né, são diversos motivos. Eu não acho que nenhum deles, o preponderante, foi o processo do fake tosh. Lá mencionaram na lista dos vários motivos isso como uma coisa que também estava causando estresse. Mas alguns simplesmente, chega um momento em que você quer mudar de áreas, né, quer fazer outra coisa da sua vida. Um deles estava terminando o PhD dele, agora ele queria, de repente, explorar outra coisa. Um outro, acho que, enfim, tem diversos motivos, alguns talvez resolveram ir para anônimo, né? Inclusive é uma das coisas que a gente vai ter a gente não tem todas as nossas políticas definidas, né? Mas é uma coisa que algumas organizações já têm políticas para grants, para pseudônimos, né? São coisas que a gente vai ter que definir também, e vai sempre deixar idealmente aberta a possibilidade para que as pessoas façam essa escolha. Acho que o Bruno, acho que o mais exposto por ser core developer, se você vai lá no Bitcoin Core, coloca lá top commits, ele acho que está entre os 40 com mais commits já. Então acho que o Bruno vai ter uma resposta ainda mais clara do que ele sente em relação a isso, né? Quero ver processar aqui no Brasil, né? Imagina o fake tosh chegando aqui no Brasil para processar, tá? Caindo no nosso sistema no juizado especial. No juizado especial. Mas, enfim, não, eu não vejo... Pode vir. Pode vir, que vai demorar 10 anos para ser julgado. Até lá já foi, já. Até lá esse cara já era, já tá na prisão antes. Já era, já. Então... Tomar danos morais. Ainda tem que pagar danos morais, custos judiciários, todas essas coisas. Mas não, eu não vejo como um problema isso, porque foi um caso isolado, específico do fake tosh, mas nenhum outro core dev teve problemas judiciais, né? Inclusive, quando alguns, principalmente maintainers, estavam deixando o core, houve muita discussão, né? É porque estão sofrendo perseguição, e a maioria não é. A maioria é realmente porque tá cansado, já faz isso por anos, ou, tipo, viu que tem novos desenvolvedores muito bons que podem continuar o trabalho, ou tem outros projetos para seguir, que nem teve esqueci o nome dele, o que o Lucas falou do doutorado, ele estava terminando o doutorado, e aí ele falou, não, tô terminando, tá apertado, eu vou deixar o meu grant, meu cargo também de maintainer, e vou focar em terminar meu doutorado. Então, assim, por perseguição mesmo, eu acho que não teve. Se tiver, foi um só, no máximo, 2, sei lá. Mas eu não vejo isso como um grande problema, uma grande causa desses últimos acontecimentos. Eu vejo mais que, às vezes, a pessoa tá, sei lá, mudando sei lá, ela não quer mais
se expor, tá cansada, já viveu muito dessa vida. Também não é fácil, né? Às vezes a pessoa pensa que, vou trabalhar como open source, é fácil, não tenho meu chefe, não tenho nada, mas é um trabalho cansativo também, porque você vai perder tempo, às vezes, fazendo coisa que não vai dar certo. Você vai, às vezes, gastar um tempão fazendo alguma coisa que outros devs, às vezes, não vão concordar. Então, também tem um cansaço mental também, não é só mar de rosas também. E uma coisa bem legal que o Aaron Jonas, inclusive, publicou um texto sobre grants, é que não espere que você vai ficar rico também, porque os grants são uma ajuda para você se manter, e claro, com uma gordurinha a mais, que ninguém trabalha, ninguém vai ser escravo também ou ser mal remunerado, todos são bem remunerados, mas você não vai ficar rico, ter uma promoção, ganhar um grant de $500 mil no ano, é claro que não é essa a vida. Então, assim, na minha opinião, eu acho que esses últimos acontecimentos não têm tanta relação com perseguição judiciária, não. Está mudo, Iva. Mas os grants são pagos em satoshis, então a recompensa é boa. Depende, né? Os grants, na verdade, são fixados em dólar, e aí você olha só, recebe proporcional em em satoshis. satoshis ou dólar, depende da fundação, né? Depende de como eles recebem não as sabia. doações. Eles fixam em dólar, cara, que louco. Shitcoiners. Aconteceu um problema muito grande problema também. jurídico mesmo. Além de problema jurídico, mas teve dev que fixou em Bitcoin, e aí veio um dump violento e o cara saiu pedindo mais doações. Então. O cara não podia bancar as contas dele. Tipo, o que eu ganhei tá ótimo. Aí veio um dump do Bitcoin e o cara, putz, não consigo pagar minhas contas mais, preciso de mais doação. Isso também é uma outra coisa muito legal que o Aaron Jonas fala nesse artigo sobre grants, que é da pessoa também ser responsável financeiramente na vida dela. Tipo, não adianta você querer torrar seu dinheiro e depois querer pedir mais doação, ou você tem que se planejar, porque grant é uma grana que vai pingar e boa, não é igual uma empresa que às vezes você tem um plano de saúde, você tem tem outros benefícios. Não, ali você vai receber uma grana e boa. Autônomo. Então você tem que ser bem inteligente nessa questão. Muito bom, parabéns. Gostei da notícia. Legal, Tomara, cara, que venha uma galera que comece a ter efervesça aí esse ambiente. E assim, por mais que a gente esteja falando aqui Bitcoin Core, Lightning, open source, né? Os nossos esforços vão ser principalmente focados nisso, mas acho que vai ter um funil ali, né? De pessoas passando por programas educacionais. Algumas delas vão ter perfil para open source, algumas delas vão querer contribuir com Bitcoin Core. Outras vou trabalhar no mercado Node, Strike, mercado, enfim. Outros vou fundar uma empresa, uma startup no Brasil. Eu recebo, assim, eu já recebi nos últimos 6 meses uns 4, 5 contatos, assim, de alguém que era uma pessoa, fala, quero fundar uma startup, mas eu sou a pessoa de business, estou procurando meu CTO, estou procurando meu technical co-founder. De repente, alguns desses cofundadores técnicos aí vão surgir desses programas também. Acho que no futuro a gente vai ter que pensar, tá passando nesse funil educacional aqui um monte de coisa, agora tem gente que está querendo abrir sua empresa. Aí a gente vai ter que pensar, de repente, se vai ser papel da organização ou não, ajudar essas pessoas também em outros caminhos, né? Mas isso é um problema para a gente resolver depois. Inclusive é legal falar isso, porque o André, ele participou da residência lá da Chain Code presencial sobre Lightning e foi para Zebedee. Então, e tem gente que participou e foi para Open Source. Acho que a Carla participou no mesmo ano, não foi, Lucas? Sim. E ela começou a contribuir com Open Source. Então, assim, existem várias... o nosso intuito não é direcionar todo mundo para Open Source ou fazer programas educacionais só para Open Source, mas é Bitcoin. E o que o cara quiser fazer com esse conhecimento, se quiser ir para uma empresa, fundar a sua ou partir para Open Source, beleza. Pode sair daí também o próximo Ross Ulbricht, né? O que vai trazer o próximo empreendimento, assim, que vai atrair as massas, sei lá, né? Pode sair qualquer coisa disso aí. É um programa educacional para o cara aprender Bitcoin. Quem quer se aprofundar, quem já está nessa toca aí, que já tem experiência de programação, obviamente precisa, né? Vocês não vão ensinar a programar, né? Não. Específico Bitcoin, como funciona, enfim.
É isso aí. Tem diversos programas para ensinar programação. A gente vai pegar pessoas que já aprenderam, já são desenvolvedores e ensinar Bitcoin, né? Ensinar a parte técnica do Bitcoin, enfim. Acho que seria abraçar muita coisa, querer ensinar o cara a programar também. Claro que vai no meio do caminho de alguns programas, pode ser que ele aprimore algumas coisas, ou aprenda uma nova linguagem que é usada num determinado projeto, enfim, mas não vamos dar uma escolinha de Python, nada disso.